Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito de verdade continuar nos orientando, nos intuindo em mais este nosso estudo acerca da Boa Nova, acerca da verdade intrínseca a todo o universo, a todos nós que nele estamos inseridos. Nosso último estudo nós paramos no capítulo 6, item 3 e 4, e agora adentraremos ao item 5, capítulo 6. Nós adentramos no capítulo O Cristo Consolador. E hoje nós iremos ler uma mensagem do Espírito da Verdade, recebida em Paris em 1860. Nós estamos aqui agora no subtítulo Instruções dos Espíritos, o Advento do Espírito da Verdade. Eu vou ler então esta mensagem e vou durante a mensagem fazendo alguns comentários, ok? Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Aqui, antes de começar a ler, como eu sempre digo, nosso estudo não tem como objetivo ficar reproduzindo palavras, repetindo palavras, nos emocionando com palavras, e sim compreendermos e deste modo introjetarmos a essência das ideias que estão por detrás das palavras. Por isso a necessidade de nosso comentário, que embora às vezes pareça até mesmo algo um tanto contumaz, um tanto repetitivo, mas como eu digo costumeiramente, nosso objetivo é a introjeção, a interiorização, a assimilação das essências de todas as ideias contidas nos textos, e não uma reprodução, e não um apreender intelectual das ideias, porque muitas vezes nós apreendemos intelectualmente falando o que o texto vem a nos dizer, mas aqui eu começo a transportar para algo ligado à essência das ideias, porque intelectualmente todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe mais ou menos, uns sabem mais, outros sabem menos, mas o fato é que raros de nós temos uma compreensão introjetada. Por isso, alguns jargões, alguns estereótipos de que é difícil compreender, viver o Evangelho. Por que é difícil? Porque eu não compreendi, né? Só teve um apreender intelectual e não uma apreensão, uma introjeção das essências das ideias. Então, vou repetir mais uma vez o começo. Mensagem do Espírito da Verdade, recebida em 1860 em Paris. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Então, o Espírito da Verdade, ele vem como outrora, ou seja, ele já veio lá atrás, entre os filhos desgarrados de Israel, ou seja, ele é uma espécie de filho desgarrado, ou seja, uma espécie de apatriado de Israel. É aquele que não está seguindo o comum, é aquele que não está hegemonizado com aqueles de Israel, né? Então ele vem entre os filhos desgarrados de Israel. Ele vem trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Preste bem atenção no escutai-me. Não é uma ordem, não é uma determinação, é apenas um apelo para a atenção, muita atenção. Escutai-me. Se depois tudo que eu disser achar que é um lixo, jogue tudo fora, despreze. Mas escute antes, escute primeiro e depois faça uma conclusão, formule uma conclusão.
Mas antes escutai-me. Vai que o que eu tenho para dizer aqui são coisas que decisivamente mudará a sua história nos milênios por vindouros. Então escutai-me. Vamos lá. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Então ele está dizendo que o Espiritismo, como outrora a minha palavra, né, a palavra do Espírito da verdade, deve lembrar, o Espiritismo deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Qual que é esta verdade imutável? O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas, que levanta as ondas. Aqui um ponto muito interessante, o Espiritismo deve lembrar, e aqueles então que falam em nome do Espiritismo deve promover lembranças. Agora, como fazer estas lembranças em sermões incansáveis? Não, né? Como que fez o Espírito da Verdade lá atrás, né? Como filho desgarrado de Israel, né? Com a exemplificação. Então, como que o Espiritismo e aqueles que em nome dele falam deve lembrar, né? Deve lembrar com a exemplificação, porque nós já temos a doutrina codificada por Allan Kardec desde 1857. Então, se eu me atrevo a botar a mão nisso para dizer para os outros que estão lá, não precisa. Isso a internet hoje faz 1 trilhão de vezes melhor do que eu. Então, o que a doutrina espírita tem para cada uma das pessoas, em termos de colaboração, que ela tem por contar, é a sua exemplificação e nada mais disso, nada mais que isso. Por quê? Porque texto, falar, repetir, todo mundo sabe ler hoje em dia, etc. Então, não interessa. O que interessa é a exemplificação, a lembrança do modo concreto. Continuando aqui então. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Olha que interessante, eu revelei a doutrina divina, disse o Espírito da Verdade, e como um segador, liguei em feixes, né? Concatenou o bem esparso pela humanidade, ou seja, o bem sempre existiu na humanidade. O que ele fez foi concatenar, elencar estes feixes esparsos, né, de bem que estava pela humanidade e exemplificou em suas ações este bem, né? E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens, agora outro parágrafo, mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Aqui uma coisa, um ponto muito interessante, né? Vou ler aqui, eu já comento. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Eu acabei lendo muito correndo, mas vamos retornar aqui, né? Então o que diz aqui, né? Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Aqui talvez nós poderíamos supor assim, né? Um Deus bastante antropomórfico ainda, né? O Deus que aniquila, que não quer, né? Embora que ele fala que não quer aniquilar, dando uma contrapartida aos que tomam, né? Aos que acham que o Pai quer aniquilar a raça humana.
O que Jesus está dizendo aqui é que dentro das leis, ou melhor, o Espírito da Verdade está dizendo aqui, é que dentre as leis, a raça humana não tem como ser aniquilada, né? Não é desejo do Pai que a raça seja aniquilada, ou seja, dentro dos mecanismos evolutivos dos quais todos nós estamos inseridos, nós fazemos de tal modo que a raça humana sempre evolui. Observemos, por exemplo, por mais que nós tivemos doenças, guerras, etc., a população é cada vez mais crescente em todas as épocas da humanidade. Ou seja, as leis do Pai determinam que a humanidade evolua sempre. Então, não haverá extinção da humanidade. Na verdade, numa visão incomum, mas não menos factual, o que seria a guerra, em outras palavras? Seria a garantia de sobrevivência daqueles que entendem que tem que ser feito por daquele meio, daquela forma. Mas observe que ainda assim existe por detrás o interesse de sobrevivência, o interesse de cuidar da própria existência, né? Então é um instinto humano querer desenvolver-se, querer perpetuar-se. Então meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Só que muito mais do que isso, né? O Pai quer que esta raça se expanda, ajudando-vos uns aos outros. E aqui eu vou fazer uma pequena observação, né? Ajudando-vos uns aos outros. Vamos esquecer tudo que nós ouvimos ao longo da história de definição de ajuda. De ajudar a velhinha a atravessar a rua, de dar a roupa velha rasgada para o outro, de dar o pão com mortadela. Vamos esquecer isso como ajuda. Ajudando-vos uns aos outros. O que está dizendo aqui é que o Pai quer que nós ajudemos uns aos outros, mas aqui ajudando no sentido mais amplo, ou talvez no sentido pleno do termo, ou seja, na verdade, o que nós vamos observar é que todos nós ajudamos uns aos outros sempre, pois somos seres gregários. Cada um de nós, eu já falei isso em vários outros estudos, eu só estou aqui agora gravando, né? Só estou aqui agora transmitindo ao vivo este estudo, porque incontáveis pessoas colaboraram e continuam colaborando, me ajudando para que eu aqui esteja. Muitos estão cuidando do sistema de energia elétrica que alimenta os equipamentos que fazem este momento aqui acontecer, né? Muitos se empenharam, estão trabalhando, realizando algo neste momento para que eu possa aqui estar. Muitos estão fazendo a segurança para que o local que eu aqui estou não seja invadido, né? Nós temos os agentes policiais trabalhando 24 horas por dia, temos o sistema de energia elétrica, o sistema de água, enfim, e muita gente está me ajudando para que eu aqui possa estar. O que acontece é que às vezes eu não tenho uma leitura muito direta, eu não tenho uma leitura muito precisa do que seria essa ajuda. Mas o fato é que muitos estão ajudando, inclusive muitos inconscientemente. Mas o que o texto está dizendo é que o Pai quer que ajudemos uns aos outros, ou seja, quanto mais consciência nós tivermos de que o que nós estamos fazendo, nosso trabalho, nosso ofício, né? Eu falei da energia, mas isso vai começar dentro de casa, né? Se a família não der apoio, não der suporte, os filhos, enfim, nós não conseguimos fazer este estudo, né? Então muitos estão ajudando e o texto nos chama a atenção para esta definição ampla de ajuda, né? Ou seja, para que eu estivesse aqui saudável, bem, né? A equipe de saúde está pronta para auxiliar,
a equipe de saúde mental, né, inclusive, muitos colaboraram para que a minha saúde biopsicossocial. Voltando então aqui ao nosso estudo, né, dando continuidade, eu dizia agora há pouco, né, o quanto muitos ajudam, né, para que a gente aqui estivesse, e eu, por uma desatenção, não liguei um dos equipamentos do no break, nossa energia caiu e o nosso vídeo foi cortado no meio da gravação, né? Como eu falava, né, é exatamente o resguardar, né, de profissionais da energia elétrica que me ajudavam aqui neste estudo, né, que eu disse que eu próprio estaria aqui dando um exemplo, né, eu próprio ajudando no compartilhar deste estudo, uma vez que quando eu estudo e compartilho, eu ajudo outros a estudarem, né? Então realmente nós temos uma dimensão muito ampla da definição de ajuda, e se formos aprofundar veremos o quanto é amplo esta questão de ajuda. Por que eu estou sistematicamente chamando a atenção para a definição de ajuda? Porque, como eu disse aqui no início, né, nós ainda estamos perdidos nas ásperas veredas da impiedade, né? Ainda estamos achando que a ajuda é roupa velha usada, né? Não que não seja, é também. O problema é que nós nos limitamos a definir como ajuda isso, né? Obviamente estou falando de roupa velha usada, mas algumas coisas similares, né? Ajudar a velhinha a atravessar a rua, enfim, essas coisas isoladas. E a grande oportunidade de ajuda é no dia a dia. A grande oportunidade de ajuda é no presente, é em todos os instantes, é agora, né? Como eu posso ajudar agora? Eu aqui que disse que estou compartilhando este estudo para ajudar que outros estudem. Como eu posso ajudar? Ora, estudando direito, fazendo direito, disciplinadamente, buscando estudar profundamente, dedicadamente, para que assim então este estudo seja o melhor possível, né? Embora eu aqui estou transmitindo o estudo agora, né? Eu busco estudar no decorrer da semana, né? Trabalho durante a semana o que nós estudaremos aqui, né? E isso já tem se dado por algum tempo. Então isso seria uma forma de ajuda. Mais uma vez, estou fazendo essa observação sistemática para ajuda, porque a gente precisa transcender esta questão, porque a grande dificuldade é esta definição dos termos que não dá base para a gente entender mais nada. Depois tudo fica difícil, viver evangelho fica difícil, enfim, aí fica tudo impossível, não fica difícil, né? Fica impossível. Por quê? Porque eu não entendo nada, eu não tenho nada definido, não tenho nada claro, então fica uma gororoba só, logo não entendo, logo nada segue adiante. Bom, continuando então. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar. Então aqui ele está dizendo que o Espiritismo, né, fazendo com que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar, crede e orai. Então, ao invés de vir um profeta ou outro, né, um apóstolo ou outro, meia dúzia aí, né, ou uma dúzia, né, agora é todos que se foram, para não restar mais dúvida, né? E eles vindo gritando, inclusive, hein? Não vem falando calmamente, não, vem gritando, né? Crede e orar, o negócio é verdade mesmo. Brincadeira, hein? Porque a morte é a ressurreição.
e a vida é a prova escolhida. Olha que interessante, né? A morte e a ressurreição. Né? Desencarnar é ressurgir no mundo espiritual. Né? Muito bem. E a vida é a prova escolhida, né? Viver é uma prova escolhida, né? Ou seja, encarnar-se é uma prova deliberadamente escolhida para aprimorarmos. Por isso que eu digo, né? Que embora Kardec defina como provas e expiações, por um prisma nós iremos perceber que tudo é uma oportunidade abençoada, ou seja, tudo é uma prova para eu promover-me, promover ao bem-estar, promover o bem-estar e aquilo que nos facultará a felicidade. Durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Né? Então, durante esta prova, né, o que nós faremos nestas provas? Vai ser, eu já também em outros estudos já falei bastante sobre prova, né? Prova não é algo ruim, é algo maravilhoso, né? Por quê? Porque é durante a prova que nossas virtudes serão cultivadas e deverão crescer e desenvolver como cedro. E desenvolver virtude aqui não é algo, embora talvez comumente possa ser tomado como algo moralista, algo nesse sentido, né? Para que desenvolver virtude? Não quero nada disso não, quero ser o que eu sou mesmo e tal, não, né? No sentido que desenvolver a virtude é o que de fato nos subsidia para sermos felizes. Não há felicidade sem virtude, né? Por que todos os sábios falam das virtudes, né? Porque sabem, compreendem que só a virtude pode facultar a felicidade. Fora disso, mera alegria efêmera, transitória. Felicidade imortal, felicidade essencial apenas com o desenvolvimento das virtudes. Terceiro parágrafo. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas ao regaço de vosso Pai. Aqui ele está falando exatamente do Espiritismo, né? Essa tocha, essa luz que ilumina a rota, né? Para nos reconduzir, né? Não afastemos a tocha, né? Ou seja, muita atenção para com o Espiritismo, né? Não limite as trevas da vossa inteligência, não fique achando que Espiritismo é ideologismo, né? Não fique achando que Espiritismo é religião, não fique achando que Espiritismo é ciência, não fique achando que Espiritismo é filosofia, né? Compreenda, não se limitais às trevas de vossa inteligência, compreenda que a doutrina espírita é uma doutrina científica, filosófica, de consequências éticas, morais, religiosas, que conduz o homem à plenitude, né? Enfim, eu estou apenas fazendo um apontamento, né? Colocando mais uma vez em análise a nossa própria definição de Espiritismo, para que assim nós não limitemos, né, a nossa inteligência, né? Continuando então. Quarto parágrafo. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro, né? Porque ele está demasiadamente tocado de compaixão pelas nossas misérias. Como diz costumeiramente meu amigo Flávio, né? Nós estamos debaixo, muitos de nós que conhecemos a doutrina, que temos contato com o Espiritismo,
estamos debaixo de uma cachoeira e estamos morrendo de sede, né? Porque é isso que tem acontecido. O maior cego é o que não quer ver ou que não consegue ver aquilo que está diante dos próprios olhos. Então é isso que deixa ele tocado, demasiadamente tocado de compaixão, porque aquele que não viu está tudo certo. Agora aquele que vê, aí fica algo mais crítico, né? Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Meditai em todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Se eu pudesse grifar aqui, era a utopia com a verdade, né? Porque joio com grão todo mundo já fala, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, mas todo mundo não entende também, né? Quando a gente começa a falar, olha, vamos começar, esquece um pouco aquilo que já está no modo automático e vamos começar a raciocinar agora. O que é uma utopia e o que é uma verdade, né? Utopia é aquilo que nós idealizamos, é aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas que de fato não é. Agora, verdade é aquilo que é. Então, crede, amai. Lembrando que o crede aqui, também já falei em outros estudos, né? Não tem nada a ver com crendice, né? Crede no sentido que você precisa de uma convicção para seguir, né? Obviamente, o pressuposto para o desenvolvimento da aprendizagem é a dúvida, né? Mas aquilo que, até a dúvida do que é fato, a gente precisa analisar, ou seja, eu preciso ter dúvida até compreender aquilo como fato. Depois que é fato, não dá para continuar tendo dúvida, né? Então, crede no sentido de compreenda, né? Já que, do mesmo jeito que você, que a crença no demônio, então tem a crença na contrapartida também, né? Ou seja, crede. Enquanto você não tem nada, não chegou por convicção, raciocínio, compreensão lógica, pegue uma e siga. E vai testando, vai colocando, vai avaliando, né? Mas precisa de uma diretriz. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Meditai em tudo que é revelado. Não descarte nada, analise tudo. Como eu disse lá no início, né? A mensagem diz lá no início. Escutai-me, dê ouvido pelo menos, analise, né? Não mistureis o joio ao bom trigo, as utopias com as verdades. Então, não misturemos aquilo que nós gostaríamos que fosse com aquilo que de fato é. Não misturemos, tenhamos em mente que nós até gostaríamos que algumas coisas fossem, mas que não são. Então, não são. Não misturemos com as que são. Tenhamos esse discernimento para dissociar estas coisas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Aqui eu vou fazer uma pequena observação, como diz meu amigo José Raul Teixeira, né? Espírita, amai-vos, não tenha dúvida, porque o amor é Deus. E instruí-vos. Por mais que aprendemos coisas, por mais que memorizemos coisas, é necessário introjetarmos estas coisas. É necessário apreendermos, é necessário que compreendamos estas coisas, para que deste modo, naturalmente, vivenciemos estas coisas. Então, não que amar é mais importante do que instruir. Amar e instruir são coisas simultâneas. Só é possível amar quando eu empatizo, e eu só empatizo quando eu conheço, e conhecer é instruir-se para
adentrar, né? Amai-vos e instruí-vos. Embora aqui ele coloque o segundo, né? Como se um tivesse mais importância do que o outro, é que na verdade nós vamos perceber que sem um não acontece o outro. Tem que ter o primeiro para ter o segundo. Não que um fosse mais importante, faça isso é mais importante, aquilo é menos, o segundo, o terceiro, não. É porque um depende do outro. Sem um, o outro não acontece. Amor e saber são duas coisas indissociáveis. Ok? Todas as verdades se encontram no cristianismo. Aqui eu quero chamar a atenção por essa afirmativa do Espírito da Verdade. Quando ele diz que todas as verdades se encontram no cristianismo, alguém desavisado, que não estuda, poderia dizer assim, tá ali um ideologismo ali, né? Tá ali uma controvérsia do Espiritismo, né? E quem não é cristão não encontra a verdade, né? Então, percebe bem que a mensagem diz o seguinte: todas as verdades se encontram no cristianismo. Agora, como você está definindo o cristianismo? Você está definindo como um conjunto de ideias arcaicas criadas a partir do século IV e registrado em cartório ou em alguns livros tidos como sagrados, ou você está tomando como cristianismo uma essência crística postural? O que você toma como cristianismo? Porque se você estiver tomando uma essência crística postural como definição de cristianismo, isso é presente em todas as culturas, né? Em todas as filosofias, em todas as religiões, porque, em suma, todas almejam esta plenitude, né? A essência crística aqui nada mais seria do que esta plenitude, este estado de cristandade. Então, todas as verdades se encontram no cristianismo, naquele conjunto de essência crística que Jesus apresenta, né? O Espírito da Verdade está fazendo menção aqui. Como falou lá no início, eu também achei muito interessante, né? Ele revelou, o Pai revelou, né? Ele revelou a doutrina divina, né? Ligou em feixe o bem esparso. Então, o cristianismo é o que vai ligar em feixe o bem esparso. E este bem esparso que está esparçado em todos os lugares, em todas as pessoas, né? Na universalidade do conhecimento, na universalidade dos saberes. Continuando aqui. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então, aqui, o que eu estou falando, o texto está continuando, né? Ou seja, os erros que existem no cristianismo não é do cristianismo em si, é daqueles que definem o cristianismo, né? São de origem humana. E eis que de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam do além túmulo, né? Irmãos, nada perece, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade, né? Nada perece. Lavoisier, tido como pai da química, disse que na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que é interessante é que, embora Lavoisier era o pai da química, quando a gente começa a se perguntar o que é química, de qual química nós estamos falando, né? Qual seria o campo que a química abrangeria, nós começamos a perceber que realmente na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma em suas múltiplas dimensionalidades. Inclusive muita coisa se transforma materialmente falando e se transforma dimensionalmente falando. Um exemplo disso é começarmos a imaginar que ao unir determinados elementos ele forma também uma energia elétrica. E uma energia elétrica que é em outra dimensão, uma energia eletromagnética. Observe que a alteração de corpos químicos, de substâncias químicas, geram também alterações em outras dimensões,
alterações no campo do éter, né? Alterações no campo da frequência, do magnetismo, do eletromagnetismo, da própria eletricidade, enfim, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aqui o texto diz, nada perece, né? Jesus Cristo é o vencedor do mal. Jesus Cristo mostra que, né, inexiste esse mal, que este mal é uma ilusão que nós percebemos, mas que quando desprezado ele inexiste, né? Sede os vencedores da impiedade. Eu recomendei semana passada a obra O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shaw Achor, e hoje eu trouxe aqui mais uma obra seguindo esta linha de estudo, uma obra de Richard Simonetti, intitulada Histórias que Trazem Felicidade. É uma obra muito boa. Eu já citei Richard Simonetti em outros estudos. Richard é um grandioso estudioso do Espiritismo, e o que me chamou muita atenção nesta obra é a linguagem que ele utiliza, porque ele começa a falar sobre histórias que trazem felicidade, conceitos que trazem a felicidade, baseados também no estudo da Boa Nova, no estudo do Evangelho. Então quem tiver interesse pode visualizar esta obra, que com certeza encontrará subsídios para estudar melhor ainda a Boa Nova. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.